E aí, Flávio, tudo Tudo bem? bem? Tudo bom, e você? Como é que você tá? De coronavírus com todo mundo, né? De quarentena, mas estamos bem, de saúde, a família de saúde, com saúde, é isso que importa. A gente Isso que está se importa. cuidando agora para ficar logo livre disso, pelo menos, né? É verdade, é verdade. A gente tem que tomar cuidado, tem que tomar todo. Bom, deixa eu apresentar o Flávio. Flávio, ele é o sócio da Trader Brasil, tá? Ele é um escritor de dois livros, que é o Análise Técnica Clássica e o Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Então, ele tem dois livros publicados. Então, ele é um trader, né? Ele é uma pessoa que entende de fundo, entende de ações, né? Tem a empresa dele também dá cursos e ele é uma pessoa que tem 20 anos de experiência, né, Flávio? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais? Quantos anos, Flávio? Eu comecei no mercado em 92, então Ah, pô, faz as então contas tem aí. 28 anos, que bom. Então, gente, olha 28 só, anos. eu não vou falar muito, que é o Flávio que tem que falar. Tá, Flávio, se apresenta um pouco, diz sobre a sua história. Ah, gente, espera, outra coisa. Tá vendo o aviãozinho aqui? Compartilha para os seus amigos. Depois seguem o Flávio lá da Trader Brasil. Também passam a me seguir. E podem perguntar à vontade, tá legal, Flávio? Então conta um pouquinho da sua história. Conta pra gente, o pessoal te conhecer. Que a turma aqui pergunta bem, hein? Então tá bom. Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, é uma honra, né? A honra é minha. E, e eu gostaria de que todo mundo estivesse cuidando. Espero que todos estejam bem escutando a gente, todo mundo se cuidando, usando a máscara, porque a gente tem que sobreviver para contar a história e sobreviver bem, com vontade, porque vai ter muita vida pela frente. Muito bem. Só rapidamente, né, um pouquinho do que eu fiz, né? Eu sou um ex-engenheiro civil com muito orgulho. Eu parei com esse negócio de obra já faz alguns anos, porque eu tinha um grave problema. Eu tenho um grave problema, porque na época da obra, né, eu sempre fui muito responsável. Mas se você tomar conta de uma obra com 200, 300 pessoas, é muito difícil você conseguir ser responsável por todo mundo, né? E quem já trabalhou em obra, ou quem já fez qualquer obra em casa, sabe que obra, muita coisa pode acontecer, muita coisa errada, né? E eu tive vários problemas com isso. E uma das coisas que eu falei, pô, já que eu me conheço, é difícil tomar conta de gente, eu vou tomar conta de mim. Então eu vou para uma profissão que eu possa ser sozinho, que eu não preciso de ninguém, né? Que eu não preciso mandar ninguém, não preciso ser responsável por outras pessoas, eu quero ser responsável pelo que eu faço. E aí, dentro da parte de engenharia civil ainda, tinha acabado de sair da FRJ, aí tive construtora. Aí eu estudei, fiz FGV, fiz MBA em finanças. Aí estudava tanto, eu chegava no banheiro da faculdade, da UFRJ não, da FGV, saindo da obra, né? Então tava cheio de cimento, tava cheio de poeira. E eu tomava banho, aquele banho tcheco mesmo no lavabo lá da FGV. Várias vezes eu encontrei com o diretor, Moisés Glatt, que era famoso na época, e ele me via, o que você está fazendo? Tô tomando banho. E, e aí eu via, né, as moças, os homens da minha turma, todos eles de paletó e gravata, e eu com aquela calça jeans cheia de tinta. Eu falei, pô, não dá. Eu trabalho num lugar quente pra caramba, cheio de gente suada, e essas meninas aqui todas de tailleur, todas bem arrumadas, num ambiente de ar-condicionado. Eu falei, eu quero mudar de vida. Aí eu me esforcei, fui o melhor aluno da turma, aí ficou tratado por uma corretora, aí eu comecei de baixo. Eu comecei como analista júnior, analista sênior, aí até chegar na mesa de derivativos, chefe da mesa de derivativos, aí foi um passo, né? Mas um passo de cada vez. Na obra, para vocês terem uma ideia, apenas eu fui ganhar 1/10 do que eu ganhava na obra, comecei tudo de novo. A minha vida é uma nobre arte de recomeçar, né? Então eu comecei tudo de novo, aí comecei na mesa, tá? E aí a gente está falando ali de 98, 99, comecei a dar aula na faculdade também, matemática financeira, porque eu gostava muito de dar aula, porque você dando aula, você que dá aula, você sabe, quando está passando, você aprende muito mais Aprende do mesmo. que... Uma das coisas que eu acho incrível é que as pessoas me perguntam, pô, se você ganha dinheiro operando, por que você dá aula? Porque eu gosto. E quando a gente faz o que gosta, não tem preço que pague. Verdade. Então, comecei a dar aula, comecei a gostar, e aí
em 2000, 2001, fui contratado para trabalhar no Nova York, em Goldman Sachs. Aí fui para Nova York, fiz um... Aí para você... Aqui no Brasil também, você precisa ter uma série de licenças para trabalhar no mercado financeiro, seja ser agente autônomo de investimento, seja analista, gerente de banco, você precisa fazer uma série de provas. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, tem que fazer uma série de provas. Eu fiz uma série de provas, fiz 4, 5 provas seguidas, passei todas elas. E aí, 11 de setembro de 2001, pouco antes daquilo, eu voltei, já com as certificações, eu falei, eu trabalhava num banco que eu trabalhava na mesa de madrugada, mas muito cedo. Então, eu chegava mais cedo que os outros, então quando os outros estavam chegando, já era minha hora de ir embora. E aí eu tomava banho lá. E por acaso botaram um chuveiro muito baixo, eu bati com a cabeça no chuveiro, e aquilo me deu um estalo. Eu falei, o que é que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos? Isso era um pouco antes do 11 de setembro. Eu voltei. Eu falei, pô, eu quero andar de chinelo, quero ver meus sobrinhos que tinham nascido, quero ir pra praia, quero ir pra cachoeira. Ah, não, chega de Nova York, chega, quero voltar. Aí eu voltei. E o estalo que eu tive foi o seguinte, eu queria fazer um reality show de mercado financeiro. Um grande Big Brother com um trader operando dinheiro de verdade ao vivo na frente das pessoas. E a gente fez o primeiro evento, e depois fizemos mais 5. Com o patrocínio da Bloomberg, Petrobras. Era um negócio gigante. Era o World Trade Center de São Paulo, 4 andares, com feira, com exposição, com congresso. Eu chamei gente do mundo inteiro e do Brasil inteiro. E, inclusive, eu tive o grande prazer de ter convidado, na época, o ainda júnior Roberto Campos Neto, nosso presidente do Banco Central. Ele foi um dos palestrantes nesse primeiro evento. E depois ele se tornou até o nosso atual presidente do Banco Central. Então, a gente começou a fazer os eventos e eu vi que a população não, o público-alvo da gente não entendia o que estava sendo passado. Então, tinha uma grande lacuna entre os livros de economia, apesar de eu ser engenheiro, tá? Os livros de economia e a prática, existe uma grande lacuna. E a Trader Brasil, a Escola de Finanças, surgiu exatamente para preencher essa lacuna. O problema era, as pessoas não tinham a malícia, o entendimento de como é que funciona o mercado financeiro na prática. Tinha muita teoria macroeconômica, teoria de fundamentos, que eu já tinha estudado balanços, contabilidade, análise fundamentalista, e a parte de trading, as pessoas não tinham essa vivência. Foi aí que surgiu a escola em 2001, e agora já se vão 19 anos de Trader Brasil, já com mais de 50 cursos, outros professores, graças a Deus, e por aí vai. Que bacana, que história maravilhosa, hein? Engraçado, gente, que a Goldman Sachs hoje é do Warren Buffett, não é isso? Não é ele que é o dono? Ele deve Ou ser já deixou? Ele um dos acionistas. acionistas majoritários, né? Que eu me lembro quando ele comprou. Bom, vamos lá. Agora eu vou começar umas perguntas para você. Flávio, por que é importante investir hoje em dia? Por que é importante investir dinheiro? Conta para mim. Gente, pode fazer perguntas também que eu vou fazendo. Por Só favor. escrever aí. Bem, hoje em dia a gente está com uma taxa de juros ridícula, né? Assim, a taxa de renda fixa nossa do Brasil é em torno de 3%. E se você tirar o imposto de renda que o governo sempre vai comer alguma coisa, vai ficar muito menos. Então, se a gente querer remunerar o nosso capital para ganhar da inflação, o que é a inflação, gente? São as coisas subindo de preço. É o corte de cabelo, que a gente não está conseguindo fazer agora, mas vai conseguir fazer em breve, que sobe de preço. O cinema sobe de preço, a pipoca sobe de preço, o feijão, o arroz, a carne, e por aí vai. A gasolina. Então, se o nosso dinheiro, quanto a gente recebe, não acompanha o preço subindo das coisas, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa investir para que o nosso rendimento seja acima desse custo de vida e, obviamente, se sobrar alguma coisa a mais, melhor ainda, né? Então, a gente precisa ganhar da inflação. Basicamente é isso. No longo prazo, nossa remuneração tem que ganhar da inflação. E se você investir bem, você pode ganhar muito mais do que isso. E Flávio, as pessoas dizem que é difícil investir. Como a pessoa pode aprender a investir? Primeiro tem que ter a vontade, né, de querer essas coisas todas, mas como ela pode aprender a investir? Conta pra gente aqui. Já que você veio também de engenharia, você veio galgando toda uma posição, hoje você é um trader de sucesso, a sua empresa é um sucesso. Diz pra gente. Porque antigamente, mesmo na minha época, lá de 90, quando a gente estava fazendo faculdade, a carreira de mercado financeiro era uma carreira voltada para economista, né? Só falava-se economista que era de mercado financeiro. E aí começou, obviamente, engenheiros, pessoal de informática.
Na verdade, o mercado tem de tudo. Tem médico, economista, psicólogo, arquiteto, comerciante, turco, libanês, judeu, português, tem de tudo. E esse é o grande barato. O mercado não é uma ciência exata. Tanto é que, se fosse uma ciência exata, os grandes milionários do mundo não seriam Warren Buffett, seria algum cientista que fez alguma cura. Não é assim. O mercado não é lógico. E esse é o grande barato da coisa. O mercado não é lógico. Né? Você tem uma série de malandragens de coisas do mercado, que é uma das coisas que a gente ensina exatamente na Trader Brasil. Você tem toda a parte teórica, de fundamentos, de analisar um balanço, de ver o gráfico, ver quais são as corretoras que estão comprando, quais são as corretoras que estão vendendo, o fluxo está como, o fluxo está entrando dinheiro do Brasil, está saindo dinheiro do Brasil, o dólar está subindo, o dólar está caindo. Isso tem uma série de coisas que vai influenciar no preço de uma ação. Uma das coisas importantes que as pessoas se esqueceram no atual momento é que uma das coisas mais importantes para o preço atual das ações são a expectativa futura dessas ações. Então, há 2 meses atrás, a gente estava tendo uma expectativa o quê? Expectativa que o mundo ia acabar. E as ações vão fazer o quê? Vão refletir exatamente que o mundo vai acabar. Né? Petrobras vai a R$10, CVC vai, sei lá, quanto que foi aí, 2, 3, 5, não sei quanto que foi. Mas as empresas caíram demais, porque a expectativa futura era péssima. Agora 2 meses já se passaram, 3 meses já se passaram, e você vê, bateu 60 mil pontos o Ibovespa, 23 de março, e hoje fechou a 93 mil pontos. Então já tem um ganho de basicamente 50% em 3 meses. É muita coisa. Ô Flávio, tem uma pergunta aqui da Ana Flávia. Ela está perguntando o seguinte: qual uma boa proporção para a exposição em dólar de uma carteira? Bem, isso depende. Né? Quando eu faço a análise de uma carteira de um cliente, eu tenho que ver os objetivos, as necessidades, se tem alguma necessidade especial, o risco que ele correr. Essa parte do perfil de risco é super importante, porque uma vez, você quando compra dólar, é uma maravilha quando sobe, né? Mas imagina se você comprou dólar, há 2 semanas atrás você pagou 6,10 e vê hoje o dólar a 5. Como é que vai ficar o seu estômago? Você vai aguentar? E aí você diz, mas é só 2% da carteira, só 5% da carteira, 10% da carteira, 20% da carteira. E aí o negócio vai aumentando. Então, o que eu sempre falo é ter uma carteira diversificada e equilibrada. Para quê? Para que quando, por exemplo, se você tivesse essa carteira em dólar e você tivesse, por exemplo, ações do SP500 ou algum ETF que replica a Bolsa Americana, a sua carteira não teria caído, sei lá, quanto que é o Bovespa? 50%, né? Que veio de 120 mil pontos para 60 mil pontos, caiu 50%. E, sei lá, um mês, menos de um mês, 2 meses, né? Caiu aquilo tudo. Com vários. Um mês, é um absurdo, a queda absurda de rápido. Então, a pessoa tem que se adequar ao seu perfil de risco e é isso que a gente tenta fazer, equilibrar a carteira dependendo das necessidades. Eu vou dar um outro exemplo aí para a Ana Flávia. Obrigado pela sua participação. O outro exemplo é o seguinte, eu tenho, por exemplo, uma cliente que foi morar em Portugal. E aí ela ganha em reais, ela recebe aluguéis, ela recebe aposentadoria e tem custo de vida em dólar, em euro, na verdade. Então, a necessidade dela é completamente diferente da sua. Então, isso tem que ser adaptado de casa a casa. Gente, você viu interessante as dicas, os toques que o Flávio está dando? Né? Como é que a gente tem que ter equilíbrio, a gente tem que saber o nosso perfil, tem que entender qual o objetivo financeiro que a gente quer. Isso tudo vai fazer a diferença de como você investir. Concorda, Flávio? Com certeza. E mais ainda, Flávio, a gente vê todo mundo falar sobre diversificação. Fala para mim, por que diversificar seus investimentos? Você acabou de dar um exemplo aí. Por que diversificar? Né? Qual a importância disso? Diz aí. A diversificação essa teoria da diversificação foi inventada há 68 anos atrás. E é aquela mesma história do almoço grátis. Eu não sei se vocês conhecem a história do almoço grátis. O almoço grátis é o seguinte, em 1900, lá vai fumaça, na verdade em 1800 e alguma coisa, no Velho Oeste americano, então estava aquela corrida para o ouro, né? Então estavam populando lá a Califórnia, o Oeste americano. E aí as cidades estavam novas. E aí as pessoas recém-chegadas não sabiam onde iriam comer. Então um comerciante teve a grande ideia de dar o almoço grátis. Só que ele enchia de sal a comida, porque ele ganhava dinheiro aonde? Ganhava dinheiro na bebida. Na bebida. E essa é a história do almoço grátis, que não existe almoço grátis. E aí muito do pessoal da economia fala sempre de almoço grátis em relação a isso.
Mas, na verdade, a diversificação é o único almoço grátis do mercado financeiro. Porque se você tivesse investido, por exemplo, em ações americanas, as ações americanas caíram no mesmo período aí, dessa crise americana. Só que o dólar valorizou 30% nesse período. Então, a sua queda não teria sido de 50% do Bovespa, se você tivesse tudo em ação. Se você tivesse uma parte em ações americanas, você teria a queda de 15%, 10%. Então, você vai ajustando e equilibrando isso. Renda fixa, fundo de previdência, fundo imobiliário, diversificação internacional, câmbio, ouro. Tem uma série de coisas para você diversificar. E você somando. Na verdade é o seguinte, o risco de uma coisa arriscada é um. Se você pegar o risco de várias coisas arriscadas, o risco total desse fundo, da sua carteira, é muito menor do que o risco de uma coisa. Por quê? Porque existe um negócio chamado correlação entre os ativos. Quando um sobe, o outro cai. Quando um sobe, o outro não sobe tanto, e por aí vai. E esse somatório é que faz a diversificação ser o único almoço grátis do mercado financeiro. O Flávio, tem uma pergunta. Onde comprar? Tipo assim, você falou de diversificar de empresas americanas. Se alguém quiser comprar ações americanas, ação da Nasdaq, existe uma compra direta ou tem que fazer algum ETF, alguma coisa? Como é que é isso? Não, existem várias formas, né? A forma mais usual é você comprar diretamente da sua conta no Brasil, em qualquer corretora do Brasil, por exemplo, na XP. Você vai procurar o código lá no meu blog, Ponteiro do Brasil, tem a lista com todos os códigos de todas as BDRs, né? O nome dessas empresas americanas e internacionais negociadas na B3, na Bovespa, chama-se BDR, que é Brazilian Depositary Receipt. E lá tem um código. Geralmente tem um 34 no final. Por exemplo, GOGL 34. É a ação do Google, só que negociada em real. Tá? E você compra diretamente. O problema é que a CVM está revendo essa regra, mas ela estabeleceu que somente quem atestasse por escrito que fosse investidor qualificado poderia comprar direto. Investidor qualificado é aquele que atesta por escrito que tem R$1 milhão investido. Então você tem que assinar um termo lá, sabe os riscos, porque a ação vai oscilar conforme a ação do Google e mais ou menos a variação do dólar. Né? Então você já está protegido em dólar nessa época. Então a primeira forma, investir em BDR se você for investidor qualificado. E se você não for investidor qualificado? E aí tem outras formas. Por exemplo, você tem o ETF do SP500, que é o IVVB11, que aí você compra diretamente, não precisa fazer nada. Só apertar o botão, está comprado em SP500 em real, só que vai variar também em relação ao dólar. Outra forma, investir em algum fundo que tenha na carteira BDR. Fundos para investidor pessoa física, comuns. Aí vocês têm que ver, eu não vou fazer propaganda de nenhum, mas existem vários fundos que têm na carteira BDR. Hoje mesmo eu estava vendo um relatório de um fundo que tinha Netflix, e outro tinha Mercado Livre, e por aí vai. Desculpa, continua. Não. Você falou de ações, mas E aí, na parte de diversificação, você tem o ouro. O ouro tem outras formas de você investir. Pode ser fundo também, pode ser diretamente comprando o ativo financeiro na bolsa. E aí você tem o ouro de 250 gramas, que é um valor mais alto, que é em torno de 300 e poucos mil reais. Tem o valor de 10 gramas e o valor de 0,25 gramas, alguma coisa assim. Então tem 3 tipos de contrato de ouro que aí você compra. Você não leva o ouro para casa, então você não vai ter que cuidar da segurança desse ouro, ela fica guardada na B3. E se você quiser um dia, você pode sacar se você tiver um lote de 250 gramas. Tem uma barrinha de ouro, né, que você pode levar para casa se você quiser. Mas se fosse você, eu deixava lá. Ô, Flávio, teve uma vez que eu trabalhava no Banco do Brasil e eu fui fazer um trabalho lá na tesouraria regional, eu precisava de ouro. Eu assinei um papel de 130 quilos de ouro em barras. Precisava ver, eu tive que levar. Eu fiquei, cara, muito ouro que tem por aí. E barra era lindo, que tinha que mostrar a imagem do ouro, aquelas coisas todas, né? E é interessante, uma fortuna. Vamos lá, tem uma pergunta da Ana Flávia de novo. Ela disse assim: o que você acha dessa inundação de pessoas físicas ingressando na B3? Pô, eu acho isso uma maravilha. Eu acho isso ótimo, também acho. Também acho. Demoraram muito. Porque, olha só, na verdade, qual é a alternativa da pessoa física remunerar o seu dinheiro, Ana Flávia? Você tem aí uma taxa de juros a 3%, né?
menos imposto de Com renda. tendência de cair, né? Está com viés ainda de cair mais, talvez, né? Se você pega uma ação boa pagadora de dividendo, pega aí, sei lá, botar uma Itaúsa da vida, ou uma Transmissão Paulista, uma Geração Tietê, tem várias. Várias ações pagadoras de dividendo estão projetando a taxa de dividendo de 8%, 10% ao ano, mais a valorização da ação. Então, eu acho que a questão de se você investir no longo prazo, ainda mais aproveitando um mercado barato, que nem está agora, ou que já teve mais barato, né? Mas está voltando. Então, se liga. E os bancos, e os bancos ainda estão baratos, né, do que eram, né? Os bancos ainda têm muito a crescer, né? Já hoje subiram bem, mas ainda podem subir muito mais e a chance, quem quer, o próprio Bradesco paga dividendos bem, né? O BBDC4, né? Tem diversas ações. Bradesco, Itaú, Santander. A verdade, os bancos, você vê que conforme os bancos hoje, o setor financeiro hoje é a maior proporção do índice Do Bovespa. Ibovespa, Então, eles são muito pesados. E vocês veem como isso influi no índice, né? O índice subiu tanto essa semana, essas 2 semanas aí, principalmente porque o setor financeiro veio se recuperando. Aí, uma série de coisas também influenciaram, né? Tinha aquela expectativa do Congresso votar lá uma lei para aumentar imposto de banco, que tiraram de pauta, isso foi fundamental. E você tem, obviamente, um movimento de todo mundo que está... Uma das coisas que eu acho importante falar aqui na nossa conversa, as pessoas falam assim, pô, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Mas as pessoas entendem por que a bolsa sobe? O que eu quero dizer com isso? A bolsa subir não é só porque tem gente comprando, não. O mais importante que faz a bolsa subir não é quem está comprando. Aí eu vou explicar por quê. Na bolsa todo dia é uma guerra entre gente que quer que a ação suba e gente que quer que a ação caia. Ah, Flávio, não tem ninguém que quer que a ação caia. Não, tem sim. Tem muita gente. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que quer que uma ação caia. O que é uma ação cair? É você vender de manhã a R$ 20 e no final do dia tentar comprar por R$ 18. É como se você estivesse empurrando um bêbado ladeira abaixo para pegar ele no fim da ladeira. Qual é o problema? Se o bêbado for esperto, ou se a ação for boa, ela não vai cair. Ela vai subir. E qual é o problema? Quem está vendido, que queira comprar mais barato, em vez de comprar mais barato, pode ter que pagar muito mais caro. Então, essa é a grande malandragem do mercado financeiro. Os que querem derrubar o preço das ações e os touros que querem fazer a bolsa subir. E a bolsa está subindo nesses últimos dias, exatamente não é por causa de dinheiro novo entrando. Então, novo também. Mas é principalmente porque gente vendida, apostando que as ações iam cair, e estão tendo que zerar essa venda por um preço muito mais caro. Pô, interessante. Ó, tem uma pergunta do Júnior aqui. Ele diz aqui, uma pergunta de alguém que está chegando nesse mundo. Qual é o volume de dinheiro mínimo para fazer essa diversificação de investimento, Flávio? Qual é o volume de dinheiro mínimo? O volume mínimo de dinheiro é o seu. Cada um tem o seu bolso e você tem que começar conforme as suas possibilidades. Eu tenho cliente de milhões, tem cliente de milhinho, tem cliente de milzinho. É por aí. O negócio é começar, né, Flávio? O importante é começar. Pensa que sua vida financeira não é uma corrida de 100 metros. Não é comprar aquela barra de chocolate e procurar o bilhete premiado dentro. A sua vida é uma maratona. Então, um passo por vez. Você quando vai correr uma maratona, você também não vai sair correndo 42 quilômetros. Você vai começar, como é que você vai treinar? Você começa andando, depois caminha, trota. Aos poucos. Aos poucos. E aí anda 5 quilômetros, 10 quilômetros, 15 quilômetros, até você chegar aos 42. Então, é isso. Vai juntando dinheiro. E uma maravilha que foi inventada pelo ser humano, chamada juros compostos, está aí para te ajudar. É uma maravilha. Juro sobre juro. Tem que usar ao seu favor, não contra, né? Que os bancos, o cartão de crédito usa contra a gente. Então a gente pode usar ela a favor. Verdade. Hoje, inclusive, a minha mensagem na rádio foi falando sobre os juros do banco, que o banco falou que caiu os juros do cartão de crédito, regular ou não regular, para 339% ao ano. Olha só. Eu falei na rádio hoje. Vamos lá, que coincidência. O Alan está falando o seguinte, ó, temos mais de 2 milhões de CPFs na Bolsa. A entrada do investidor nacional diminui a dependência do fluxo de dinheiro do gringo. É isso mesmo? O que você acha, Flávio? Não, eu acho que é complementar. Eu acho que é complementar. A gente precisa de ter credibilidade mundial. Se a gente tiver mais investidores... O mercado...
para a gente que é do mercado, o mais importante é um negócio chamado liquidez. Liquidez, isso aí. Liquidez é o quê? É você entrar e sair a hora que você quiser. Mas assim, por exemplo, vou dar um exemplo que é liquidez. Você comprou um carro, você vai e comprou um BMW último tipo na concessionária. Saiu da concessionária, você viu que você tenha pago 300 mil reais no BMW. Você saiu, deu uma volta no carro, deu uma andadinha, foi no posto, voltou. Não gostei desse carro, quero devolver. Aí volta lá no concessionário. Aí o cara da concessionária vai falar para você assim: beleza, eu compro seu carro de volta, eu pago 270 mil. Mas eu acabei de sair daqui, eu paguei 300. Não. Então a liquidez é isso. Você quer vender por 300. Ou a concessionária quer comprar por 270 mil. Então a diferença entre a compra, que é 270, por 300, são 30 mil. É o spread. Então o mercado ilíquido, como o mercado do automóvel, tem um spread muito largo. Então, quanto maior essa diferença entre oferta de compra e oferta de venda, pior para o mercado. A gente quer que o mercado da BMW e qualquer outro mercado seja mercado de menos de um centavo. O mercado de moedas, por exemplo, vai na quarta, quinta casa decimal, o euro, por exemplo, para fazer a diferença do spread. Agora você vai numa casa de um doleiro, vai comprar dólar para você ver. Vai fazer lá, eu compro a 4,80 dólar e te vendo a 5,50 dólar. Então, um spread largo. Quanto maior o spread, pior para o mercado e mais ineficiente. Então, quanto mais, Ana, tiver mais gente investindo, menor vão ser os spreads e mais líquido é o mercado. Você vê o caso do mercado americano, está todo mundo investindo lá por causa disso, porque tem liquidez. Então, tem árabe, tem turco, tem libanês, tem chinês, tem de tudo. Todo mundo está investindo no mercado dos Estados Unidos, não é porque lá é mais bonito, é simplesmente que tem liquidez e o investidor precisa de liquidez. Ô Flávio, tem uma pergunta aqui do Leandro. Ele está perguntando o seguinte: para você contar um pouco da sua experiência em 2008 e seu conselho para quem estava posicionado pré-pandemia. Essa é boa. Essa é boa, Ivan. Antes de eu contar de 2008, ele falou, né? 2008, Então, porque nós estamos, Flávio, nós estamos desde 92, né? Nós pegamos o Collor, países emergentes, nós pegamos a turma inteira. Eu ia contar exatamente isso. A primeira vez que eu fui chamado na Globo News para falar foi um dia que a Bolsa caiu 15%. Isso foi em 98. Foi tinha a crise da Ásia, a crise da Rússia. Foi a crise da Rússia. Da Rússia, isso aí. A Bolsa caiu 15% do dia e o Flávio Lemos lá tendo que explicar por que o mundo está acabando. E foi muito divertido. Mas é terrível, né? Porque a verdade é o seguinte: como eu falei, o mercado é movido com expectativa. A expectativa do mundo acabar é terrível. Em 2008, o que aconteceu? Em 2008, a gente tinha a expectativa que os bancos americanos quebrassem. Se o banco quebra nos Estados Unidos, quebra tudo. Foi por isso que o governo interviu, injetou uma multidão, uma montanha de dinheiro no mercado financeiro, salvou a maioria dos bancos. 3, 4, 5, 6 ficaram pelo caminho, mas a grande maioria foi salva pelo mercado. E aí ela me pergunta como é que foi, né? Então, o mercado, no caso de 2008, foi um pouco diferente, porque o mercado já estava caindo antes, estava caindo devagar. Então já tinha desde 2007, né? Começou a cair, né? O mercado já tinha formado algumas figuras gráficas de queda, então ali já dava para perceber a economia desacelerando, o mercado fazendo os valuations, as empresas não conseguindo aumentar os lucros, os dividendos. Então, aí tem uma série de sinais que o mercado estava sinalizando antes, em 2008. E, fora isso, o crescente problema do mercado imobiliário americano, que já era uma lebre levantada há algum tempo. No caso agora, foi um pouco diferente, né? Quer dizer, teve gente que... o Nassim Taleb, que é um escritor, você já deve ter escutado falar, ele é autor aí A Lógica do Cisne Negro. O que é o Cisne Negro? São aqueles acontecimentos imprevisíveis, né? Tipo, 2 aviões baterem lá no World Trade Center. É uma coisa que só o Bin Laden sabia, né? Ou quem ia atacar o avião, porque ninguém sabia. No caso agora, a gente tinha escutado falar em coronavírus, em dezembro, lá em Wuhan. A gente está todo mundo achando que o negócio vai ficar lá em Wuhan e não vai pegar um avião para a Itália e espalhar para o mundo, né? Ninguém esperava isso. Na verdade, o negócio já estava rolando. Então, assim, já sabia que existia coronavírus. Não foi uma surpresa. Surpresa é quando apareceu o primeiro caso em São Paulo e Rio, aí eu falei, o negócio ferrou. E aí, quando o negócio foi crescendo daquela proporção,
já foi tarde, né? Você teve lá 6 circuit breakers seguidos e nesses circuit breakers é a história que eu estava contando de empurrar o bêbado ladeira abaixo. O problema é quando a gente é o próprio bêbado, né? E a maioria é do próprio bêbado. A gente É. estava lá. Todo mundo passando carnaval, todo mundo tranquilo, com seu bloco na rua. E aí Verdade. a bolsa começa a cair na segunda-feira de carnaval, terça-feira de carnaval, mercado fechado, quarta-feira de cinza, só abre depois de meio-dia. E aí já foi tarde. A gente já tinha 3 dias de gap de baixa lá fora, as ações já tinham caído mais de 10% lá fora, o dólar já tinha explodido. E aí, obviamente, o mercado começa a cair. E aí, isso é uma coisa importante. Isso é uma coisa da minha experiência. Uma queda desse nível nunca vem sozinha. Por quê? As pessoas, primeiro, porque quem está vendido, que a gente chama de urso, aproveita do pânico das pessoas e da mídia, que ainda bota mais para baixo o moral do pessoal. A mídia serve para inflar emoções, seja ela a ganância ou seja ela o pânico. Jornal, nunca aprenda mercado financeiro pelo jornal, revista, site de internet. Você vai se dar mal. Nunca vá atrás de nenhum jornal, nenhuma mídia. Muito tendencioso, né? Saber analisar as coisas. Então, o que eu estava falando por que uma queda nunca vem sozinha? Porque existe um negócio chamado derivativo. Derivativas são armas de destruição em massa, como diz o Warren Buffett. Por quê? Quando você tem uma ação, você pagou por ela, mesmo que aquela ação não valha nada, ela continua lá na sua carteira. O problema é o seguinte, um derivativo, você compra uma coisa que deriva da ação. E com aquela coisa você alavanca, ou seja, você multiplica o poder daquele dinheiro em 10, 50, 100 vezes, dependendo do derivativo. Ou seja, imagina quem está comprado no derivativo que a bolsa vai subir. Só que ele não conseguiu vender a tempo, porque a bolsa estava fechada, era carnaval. Então, 3 dias seguintes ele vai conseguir vender. E às vezes, quando tal do circuit breaker, ele não consegue vender, porque tem um limite que chama limite de baixa. E aí, esse cara está sendo trucidado pela corretora, que está chamando margem de garantia e pedindo dinheiro para ele ficar posicionado. E ele não tem de onde tirar o dinheiro. O que ele faz? Ele vende tudo que ele tem. Ele vai vender, começar a vender ouro, ele vai começar a vender ação, começar a vender renda fixa. Então, faz um quiprocó no mercado financeiro, que é todo mundo vendendo tudo que tem para poder pagar as dívidas. E esse é o grande lance de uma queda nunca vir sozinha. As pessoas têm que zerar as posições para pagar os prejuízos em outros mercados, mesmo que sejam bons. Por exemplo, nessa mesma época, o ouro chegou a cair, sei lá, 4%, 5%. E logo depois, quando acabou... Por quê? O pessoal tendo que vender uma posição lucrativa para poder ter dinheiro para pagar a margem de garantia da bolsa. E aí depois o mercado do ouro voltou. Tanto é que está perto dos all-time highs, das máximas aí. Então, essa é a questão do mercado financeiro ser tão dinâmico, né? E, assim, nunca é igual, né? Eu falo, tem um texto do meu blog lá, que tá no YouTube aí, que o pessoal tá gostando, onde investir em junho, que eu falo o seguinte, Ichigo, Ishie, um momento, um encontro. Você tem que aproveitar o momento, seja ele para comprar ou para vender. Então, você tem que estudar para fazer isso de maneira correta. E uma oportunidade dessa nunca vem de novo. Você vai ficar esperando a bolsa voltar para 60 mil pontos? Pode ficar esperando aí, vamos ver. Vai ter que torcer, infelizmente você vai ter que torcer para um coronavírus 2, 3 a missão. Verdade. Flávio, tem uma pergunta da Ana Flávia. Ela está perguntando assim, análise gráfica, fundamentalista ou as duas? O que você acha? Na verdade, a Trader Brasil, ela usa mais que 2 análises. A gente usa a análise fundamentalista para dar o que eu vou fazer, o que eu vou comprar ou o que eu vou vender. Tá bom de eu montar uma padaria, um restaurante, ou um site da internet, ou um e-commerce, ou tá bom de eu botar o dinheiro na renda fixa, ou tá bom de comprar ações. Então, a análise fundamentalista diz o que você vai fazer com o dinheiro. A análise técnica, que eu tenho 2 livros aí, 3 livros que o Wilton estava falando, a análise técnica vai te dar o time, que é o quê? Quando você vai fazer o que a análise fundamentalista vai dizer. Mas só as duas não resolvem o teu problema. Então, a gente tem uma terceira tipo de análise que a gente chama de análise condicional. Na análise condicional, você vai ver que condições você vai fazer você ganhar muito quando ganhar
e perder pouco quando perder. Porque só existem dois tipos de pessoas que não perdem no mercado financeiro, né, Hilton? Você sabe. Verdade, quem está fora é uma delas. É, quem está fora e quem mente, né? E Só quem mente? Mentiroso. Tem aqui no muito. Instagram tá cheio de ganhador. Só o pessoal só dá Não, a boleta ganhei 1 milhão em lucro. um ano, ganhei não sei o quê. A gente olha Tá isso, né, cheio. Flávio? A gente fala, meu Só, Deus. É, é, só os mentirosos que não operam é que não perdem no mercado financeiro. Warren Buffett perde, George Soros perde, todos eles perdem. Então, a questão é como você controlar os seus riscos para quando ganhar, ganhar muito e quando perder, perder pouco. E isso é possível. E aí existe uma série de condições que a gente ensina, malandragens, coisa de dia a dia de trading, que não tem no livro de análise fundamentalista e também não tem no livro de análise técnica. No meu livro, pode procurar lá que também não tem. Por isso que a gente dá aula na escola. gente, a Trader Brasil tem um curso excelente de trader, se você quiser. Né? Eu sou trader há muito tempo, eu faço. Eu quis fazer uma revisão, eu fiz o curso lá com o Flávio também. Bem legal, é muito interessante a Trader Brasil. Se você quer começar a fazer trade, estude para não começar indo na tendência dos outros, né? E ele faz exatamente isso. Ele te mostra o fundamento, depois né, a análise gráfica e você vai começando a compreender o mercado. Flávio, tem uma pergunta do Luciano aqui. Vale a pena comprar ações do Banco do Brasil com essa previsão de venda do banco prevista pelo Guedes? Aí, essa pergunta aí, Flávio. Pô. Se vale a pena comprar a ação do Banco do Brasil? Então, assim, eu viria por um outro lado. Eu nunca compro uma ação, é até fácil, um tiro curto ou outro é até fácil, mas se eu quero comprar para investir, você não disse o prazo aí, se vai ficar pouco tempo, muito tempo, a gente está vendo o Banco do Brasil sofrendo uma grande reestruturação, né? Está melhorando as contas, dá uma olhada no balanço, a contabilidade dele está melhorando. A expectativa de venda, isso ajuda, obviamente, a inflar o mercado. O mercado é movido por expectativa. Não é movido pelo Bolsonaro, pelo Lula, pelo Guedes. A expectativa das pessoas. As pessoas, turco, libanês, português, judeu, todo mundo esse é o mercado. O mercado é um conjunto de pessoas e um conjunto de expectativas. Uma hora tá bom, e a mídia infla esse bom, aí você vai ver na capa do Exame, da Veja, você pode ver. Bateu na mídia, pode ficar tranquilo que vai cair. Né? Parece aquela menina loura falando que ficou rica de dia para noite, 1 milhão. E todo mundo falava, é possível? É possível, tudo é possível. Legal, legal. Ô, Flávio, é uma coisa então. A gente falou das análises, a gente falou como aprender a investir. E como escolher uma ação para comprar, Flávio? Diz aí, a pessoa quer começar a entrar na Bolsa de Valores, como é que ele escolhe uma ação para comprar? Diz aí, o que ele tem que ver? Bem, se você não quiser fazer nada disso que eu vou falar agora, você tem um agente de investimento bom que nem eu, e aí pergunta. E a gente compra para você. Comprar, quem tá bom de vender, que é o peixe pescado, a gente dá o peixe pescado. Mas quem não quiser o peixe pescado, quiser aprender a pescar, então agora, esse é o meu conselho que eu vou agora. Bem, a primeira coisa, você tem que pegar os dados da empresa, ver os fundamentos, ver como é que estão os lucros dela, se está crescendo, se não está crescendo, a receita dela está crescendo, não está crescendo, como é que estão as dívidas. Tem umas subcontas escondidas no balanço das empresas que são terríveis. Você veja aí, quem quiser, pega o gráfico do IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, que era uma ação até, pode dizer aí, 3, 4 meses atrás, excelente, absurdamente excelente. A empresa saneada, bonitinha e tal, até que um cara chato como eu pegou o balanço e viu uma linha lá que estava esquisita e questionou a empresa. E aí o Relações Públicas lá da empresa, o Relações com Investidores, não soube dizer, o contador não soube explicar, e a ação caiu de... Pega o gráfico do IRB aí, acho que caiu de 100 para 5. Caiu muito, caiu muito. Caiu de 100 para 5 e hoje eu acho que fechou a 10, 11, por aí. Ou seja, por causa de um detalhe. Mas, então tem que pegar o detalhe. O detalhe é que faz essas pessoas ganhar dinheiro. Então, esse fundo ficou vendido na ação do RIG e ganhamos dinheiro, porque vendeu a 100, comprou a 5, ganhou 95, ganhamos dinheiro, né? Então, pegar os fundamentos, pegar as vírgulas.
É importante também pegar casos de research independente, tem algumas boas, tem alguns de aos alunos meus, como por exemplo a Eleven, que é muito boa, e pegar dica com outros analistas mais experientes. Além disso, ver a parte de gráfico, se você gosta, como é que está o volume dessa ação, como é que o volume está acima ou abaixo da média, né, do volume negociado, que eu digo. Então tem uma série de coisinhas para você verificar, conversar com relações com investidores, eles têm lá apresentações, encher o saco deles também é importante, pergunta, exatamente. O detalhe só é perguntado quando alguém enche o saco, porque se ninguém perguntar, tá todo mundo tranquilo. Ai, meu Deus, ninguém vai perguntar isso, ninguém vai perguntar a linha 0,05 do balanço. Mas quando alguém pergunta, isso mostra se a empresa está ou não está preparada e se sabe realmente que é aquilo. No caso, o contador da UI foi mandado embora, né? O conselho foi mandado embora, o presidente foi mandado mandado embora todo mundo, que ninguém sabia o que era, e aparentemente o contador estava fazendo alguma falcatrua lá. Flávio, bem interessante você falar, né, da IRB, né, porque estava todo mundo com aquela expectativa e a gente viu um pequeno detalhe. E às vezes a gente entende que no detalhe, né, o Steve Jobs falava isso. Você quer ganhar o mercado, olha o detalhe, né? Olha o detalhe que ali você vai ver totalmente a diferença. Flávio, vamos falar um pouquinho aqui sobre os FIIs, né, os fundos imobiliários, essas coisas todas aí. O que você acha dos setores dos FIIs que podem melhorar ou podem cair depois dessa pandemia? Deixa eu dar um aviso aqui, peraí. Gente, faltam só 10 minutos, tá? Quem quiser perguntar, aproveite, porque daqui a pouco a gente está encerrando. Fala, querido, desculpa. Hoje é aniversário de 5 anos do meu filho. Beijão, Pedrão. Daqui a pouco eu estou subindo para comer. Feliz aniversário, Pedro! Mas se vocês quiserem depois mandar a pergunta para mim, faz um direct aí no Trader Brasil que eu respondo com o maior prazer. Bem, falou do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, tudo caiu, né? Então agora a gente está vendo um fluxo de dinheiro voltando. Então o fundo imobiliário não tem aquele detalhe que eu contei de ações. No fundo imobiliário você não pode ficar vendido. Então você não tem essa avalanche de gente tendo que zerar esse venda descoberto. Então, tem esse detalhe de mercado. Agora, voltando à questão do fundo imobiliário. Eu fiquei pensando, e outras pessoas estão pensando, se a sociedade vai ser a mesma depois do coronavírus. Né? Verdade. Em que sentido? Você está vendo o movimento de várias empresas. O Twitter liberou home office eterno para os funcionários. A minha irmã, que trabalha na AT&T nos Estados Unidos, trabalha de home office já há muito tempo, estavam querendo botar lá no escritório, esqueceram nesse projeto, não vão botar tão cedo ninguém no escritório. Então, o que está acontecendo nas grandes empresas? Por que eu estou falando das grandes empresas? São elas que alugam esses andares, essas lajes corporativas que os fundos imobiliários vendem. Ali na Faria Lima, no Leblon, e por aí vai. Tudo para seu lugar. Então, essas lajes corporativas têm um grave problema aí pela frente de cultura. Eu estou escutando várias empresas, a própria XP falou que já liberou até o final do ano, quem sabe também eternamente. O que está acontecendo com o coronavírus? Eu, por exemplo, estou trabalhando muito mais. Eu trabalho o dia inteiro e muito mais cedo. Eu já chego, já estou no trabalho, então já estou estudando, já estou lendo jornal, já estou lendo a revista, estou lendo um research, estou me preparando para o dia, já estou fazendo reunião com o cliente, é um cliente atrás do outro, todo mundo quer fazer. Quando a bolsa cai, a bolsa sobe, o cliente quer saber o que é que faz no mesmo tempo. Então, a gente não tem descanso. Então, a nossa produtividade aumenta. Pelo menos a minha aumentou muito a minha produtividade. Eu estou até trabalhando demais. Vou ter que rever isso para botar uma coisa mais regrada para trabalhar menos. Mas, voltando ao assunto das lajes corporativas. Então, o que os grandes escritórios estão vendo? Já estão fazendo uma mudança de layout na estrutura com andares menores para que haja revezamento entre as posições. Minha mulher, por exemplo, trabalha no escritório de advocacia. Então, vai haver rodízio. Então, eles não precisam de um andar inteiro, pode ser um terço de um andar. Então, vai haver um rodízio. Então, vai precisar de menos espaço. E eu acho que esse negócio de home office veio para ficar. Então, nesse segmento especial de laje corporativa, eu estou bem receoso para o futuro. Mas tem gente que acha que sempre vai subir e tal. E provavelmente vai subir agora no curto prazo. Mas meu medo é mais médio e longo prazo. Agora, shopping.
tem gente que não vai deixar de ir a shopping. Eu acho que se cuidar direitinho, todo mundo de máscara, fazendo todos os pré-requisitos, os shoppings vão voltar aos poucos. Né? Vão voltando, vai voltar até que seja normalizado isso aí. E em breve, se Deus quiser, vai ter uma vacina que a gente espera que seja duradoura e não precise de coronavírus 3, 4, 5, 6. Então, a sociedade responde na base da porrada, né? A gente ganhou produtividade, custos menores, vacinas, as empresas de e-commerce estão bombando, as pessoas sempre foram relutantes em comprar pela internet e agora estão comprando tudo pela internet. Esse negócio de Zoom, Instagram, veio para ficar. A gente, se você é da minha época, você lembra do desenho dos Jetsons. Os Jetsons tinham os videofones, né? E a gente está aqui fazendo um negócio dos Jetsons na palma da mão. O dos Jetsons era enorme, né? Era uma televisão grande. Então, a gente já está vivendo o futuro, né? Daqui a pouco vai ter uma coisa mais futura ainda. Para finalizar a parte dos fundos imobiliários, eu acredito na parte dos recebíveis. Eu acho os recebíveis muito mais tranquilo, né? Você tem uma garantia física, que é o imóvel. Eu gosto mais desses fundos de recebíveis. E os fundos que eu acho que vão bem são os fundos de ativos logísticos. Porque com esse negócio de e-commerce, as pessoas precisam guardar os troços, né, os produtos em algum lugar. Então você precisa desses grandes galpões logísticos. Eu acho que esses dois pedaços de fundo imobiliário que vão bombar. Flávio, uma pergunta. Você acredita que a recuperação vai ser em V ou em U? Aí você explica aí para o pessoal aí. Eu acho que a recuperação vai ser em zigue-zague. Assim, bota dinheiro, balão sobe. Tira dinheiro, balão cai. Bota dinheiro, balão sobe. Tira dinheiro, balão cai. Então eu acho que... E para mim tanto faz. Eu acho que as pessoas que estão falando vai ser em V. A gente tem que operar do jeito que tiver. Não se também for acho. V, se for também U, acho. se for U, símbolo da W, Nike, L. se for M, se for W, a gente tem tudo uma maneira de ver. Então, uma das coisas que eu não faço, eu não opero o que eu acho, eu opero o que eu vejo. Porque eu achar, eu estou me intrometendo, eu já estou fazendo, eu estou errado. Eu tenho que operar o que eu estou vendo. E a mídia serve para atrapalhar você ainda mais. Política, de Guedes, de Banco do Brasil, essa coisa toda, e vai te atrapalhar. Você tem que... Inundando, né, Flávio? Atrapalha mesmo. O operador, o trader de mercado, opera com Dilma, com Lula, com Fernando Henrique, com Dom João VI, com quem estiver. Não faz diferença. Uma hora você opera para cima, outra hora você vai para baixo. Hoje vai de lado. É esse mesmo. Comprado, vendido ou de lado, né, amigo? É assim que funciona. No mercado financeiro tem operação para os 3 mercados. Mercado vendido, mercado comprado e de lado, sem paradinho. Então dá para fazer de tudo. E, obviamente, você sempre pode ficar de fora. Né? Então, é outra maneira. Verdade. Flávio, faltam uns 3 minutos para acabar. Então, eu sei que é aniversário do seu filho. Todo mundo gostou. Tem elogio aí para você, elogio para mim. Gente, espero que vocês tenham gostado. Então, Flávio, dá uma mensagem aí para as pessoas, para os investidores, para quem quer começar. Fala aí o que você quiser, dá uma mensagem para todo mundo aí a respeito aí de vida, de investimento. Ok. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos a presença aqui na live, a você, Ailton, pela oportunidade. Gostaria de muito agradecer a todas as perguntas, a Ana Flávia, o Wellington, que falou aí mais, né? Obrigado pelas perguntas. E quem tiver por aí, é só mandar mais aí no Trader Brasil, no nosso Instagram. E eu queria deixar totalmente aberto para vocês. Eu acho que o futuro a vocês pertence. Então, você precisa, jovem, investir agora para colher no futuro na aposentadoria. Você não vai começar a investir depois de velho. Então, você tem que começar a investir agora. E muita gente fala de trader. Trader é um negócio completamente aberto. Você pode ser trader de 5 minutos, de um dia, de uma semana, de um mês, de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, 40 anos. O Warren Buffett ele sempre fala que se você não quiser casar com a ação, você nem investe. Então, existe trader de todos os tipos, né? Não é só o nome... Eu acho até um nome bonito, o nome da minha empresa, Trader Brasil, mas é um nome assim. Então, mas só que você precisa se preparar. Você nunca para de estudar.
Você estuda todos os dias, tem sempre... Alguém falou de equilíbrio da carteira, tem isso mesmo, de equilíbrio de carteira, tem derivativo, tem put, call, operação estruturada, tem um mundo, um cardápio de coisas para fazer, renda fixa, fundo imobiliário, ações internacionais, ouro, commodities, nossa, é uma infinidade. E a Trader Brasil, ela ela faz isso, ela minimiza esse espaço entre a teoria e a prática. A gente dá uma teoria aliada à prática do mercado financeiro. A gente tem esse curso que o Wilton fez, são 5 dias intensivos, vai de 11 às 5 da tarde, com o mercado ao vivo, um computador por pessoa. Agora a gente está fazendo por Zoom, dia 8 de junho, mas se Deus quiser, nesse mês já vai ter no escritório de São Paulo, no escritório do Rio, a gente já vai ter aula presencial, então quem quiser está convidado aí para a gente fazer. E é isso. Muito boa vontade, lembra que a vida é uma maratona, um dia após o outro, vamos devagar e sempre, e se cuidem, minha gente. Vamos lá, usa máscara, álcool gel, cuidem da sua família, dos seus avós, dos seus filhos. Eu vou cuidar aqui do meu, vou comer um bolinho e vocês quiserem podem me dar os parabéns dia 23 de junho, que é meu aniversário também. Aceito o seu abraço virtual e um beijo a todos e muito obrigado, meu. Ô, Flávio, muito obrigado, tá, por você vir aqui conversar com a gente, deu essa aula aí muito maravilhosa. Gratidão, gente, também gratidão pela audiência, pelas perguntas. Tá? O Renato perguntou, Renato, vai estar gravada na IGTV, tá? Lá do meu Instagram, Hilton R. Nascimento, você vai poder ver isso quantas vezes quiser, essa nossa live, tá bom? Flávio, gratidão, fica com Deus, beijo no Pedro, na família. Propaganda aqui, ó, quem quiser o meu livro aqui, ó. Eu fui no lançamento desse aí. É isso aqui, você tem autografado, Análise Técnica do Mercado Financeiro. E quem quiser depois autografar, é só passar lá na Trader Brasil que eu autografo com prazer. Muito obrigado, gente. Boa noite, hein? Tchau, gente. Obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Flávio.